Aos amigos telespectadores, com enorme prazer, estamos entrando em seus hogares com um programa chamado Saúde no Século XXI. A intenção é trazer todas as informações mais atuais através de entrevistas e entrevistados que vão esclarecer as dúvidas e trazer os conceitos que permitam tomar as decisões mais acertadas no seu dia a dia. O programa está aberto, vocês podem mandar opiniões, fazer perguntas e, à medida que a evolução do programa aconteça, estaremos à disposição de todos vocês. Hoje iniciamos com um entrevistado de primeira linha no nosso programa inaugural, que é o Dr. Dirceu Pereira Mendes. Ele é mestre e doutor em ginecobstetrícia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também muito dedicado à medicina de criar novos bebês. O assunto de hoje é por que estamos presenciando uma incidência tão alta de casais com dificuldades para ter bebês. Dr. Dirceu, quais seriam as causas mais comuns hoje nos casais para ter dificuldades para ter bebês? Então, nós temos hoje uma divisão equalitária. O homem é responsável por cerca de 40%, a mulher 40%, em ambos nós temos 20%, sensu lato, né? As causas mais comuns de infertilidade hoje, eu colocaria um fator que é extremamente importante, que é a idade. Hoje nós assistimos a casamentos mais tardios, as mulheres estão postergando o momento de engravidar e, em consequência disso, elas nos procuram com 35 anos ou mais, na maioria das vezes, né? E com isso ela já tem a sua reserva de óvulos comprometida e também outros fatores que podem ter acontecido durante a sua vida, digamos assim, durante todo o menacme, ou seja, a vida em que ela está menstruando e tem relações sexuais, se expõe a infecções, se expõe à presença de miomas, de endometriose, etc. Você diria que tem algum valor hoje em dia os fatores ambientais na incidência da aceleração do envelhecimento dos óvulos, assim como eventualmente na qualidade dos espermatozoides no homem? Hábitos e costumes como fumar, álcool, etc., poderia ter alguma incidência relativamente importante? Eu tenho plena consciência que sim. Embora a literatura ainda seja muito, digamos, evasiva nesse sentido, né? Sempre se espera 20 anos, né, de evidências para se configurar alguma coisa cientificamente, mas a gente vê que a curva de infertilidade ela está aumentando concomitantemente a incidência cada vez maior de um desastre ecológico no nosso meio. E também incide tanto sobre o homem como sobre a mulher, porque os maiores alvos são os gametas, tanto o espermatozoide, que é extremamente sensível aos poluentes, às substâncias oxigênio reativas, né? E também o óvulo, que é são células únicas, tem apenas uma unidade e com isso são extremamente sensíveis à agressão. Normalmente nas condutas terapêuticas que se utilizam quando tem óvulos envelhecidos ou falta uma certa qualidade de espermatozoides, dentro do processo evolutivo se sugere mudanças de hábitos, costumes na alimentação, na atividade física, na suplementação de certos tipos de nutrientes que possam beneficiar a esses gametos, essas formas que vão gerar um eventual neném o dia de amanhã? Sim. Eu sigo uma força-tarefa canadense que sugere que a mulher seja preparada por 3 a 6 meses antes de engravidar. Nós sabemos que as gestações são completamente sem planejamento, a maioria delas, mas o ideal é você programar tanto a mulher como o homem para a gravidez. Por quê? Porque é um momento que a gente pode fazer justamente mudanças de hábitos e também tirar a exposição do casal de elementos, por exemplo, ligados ao meio ambiente, elementos nocivos ao meio ambiente, né? Então, a minha programação sempre é nesse sentido, esperar um pouco, fazer um ajuste de peso, um índice de massa corpóreo, fazer um detox nos dois pacientes, né, tanto o homem como a mulher,
e administrar, eventualmente, alguns nutracêuticos que possam diminuir o potencial oxidativo e equilibrar o casal nesse sentido. Alguns nutrientes são muito importantes antes de engravidar, como, por exemplo, o iodo inorgânico é muito importante, a vitamina D3 é super importante, o magnésio, um equilíbrio perfeito, próximo da perfeição, entre ômega 3 e ômega 6, que são agentes que podem ser pró- ou anti-inflamatórios, e com isso você faz uma preparação a mais próxima do ideal. E se esse casal tiver indícios de intoxicação por metais pesados ou por poluentes orgânicos persistentes, nós fazemos também uma limpeza, um detox, no sentido de prepará-lo cada vez melhor para a gravidez. Porque para mim não interessa apenas a gravidez, interessa o bebê no colo e um bebê saudável. E para nós termos um bebê saudável, é importante que o ambiente materno seja saudável, seja o melhor possível. Hoje em dia temos várias metodologias para levar a um casal a um final feliz em um tratamento em que se possa trazer um nenê a este mundo. Você diria que quais são as opções em geral para os casais, começando do mais simples, indo para o mais complexo? Então, hoje nós assistimos, e eu faço reprodução assistida já há 40 anos. Eu sou do início, sou protagonista e sou testemunha da reprodução assistida, da fertilização in vitro, mas a gente observa que é um exagero de indicação. Indica-se praticamente para todos os casais hoje. Não se dá oportunidade do casal ser melhor preparado, atingir um índice de fertilidade mais adequado para engravidar, quando pode ocorrer isso, desde que você faça justamente os reparos que eu disse anteriormente. Mas eu acho que há um lugar para a fertilização in vitro, justamente nas mulheres que têm lesões das trompas uterinas, endometriose grave, ou que ela apresente já um limiar de idade em que ela não pode esperar mais para, digamos assim, engravidar. Com relação ao homem, a mesma coisa. Nós assistimos hoje a um desprezo total ao tratamento do homem. É muito raro uma propedêutica mais avançada e que possa reverter a fertilidade masculina. Devido ao fato de que a fertilização in vitro dá bons resultados na fertilização, não na gravidez, mas para fertilizar sim, ultrapassa-se essa possibilidade de tratar o homem e já se coloca o ICSI, a injeção intracitoplasmática do espermatozoide, e com isso você faz um overlap, né? Possibilitando então a fertilização. Mas os problemas poderão vir depois, durante a gravidez, a presença de maior taxa de abortamentos, ou recém-nascidos que possam apresentar problemas futuros, principalmente ligados a alterações epigenéticas. E se um casal estiver consultando para você, quais são as opções que ele tem antes de chegar à fecundação in vitro? Então, eu tenho por hábito sempre fazer uma propedêutica bem rigorosa, não é? Como os italianos dizem, primo diagnosticare, dopo trattare, não é? Se você faz uma boa propedêutica, você vê se o casal tem chance, com um tratamento clínico, de possibilitar a gravidez. Para isso, as mulheres têm que ter trompas permeáveis, pelo menos uma. E o homem, um acometimento leve, não mais do que leve ou eventualmente moderado dos seus espermatozoides. Com isso, você pode conseguir uma gravidez espontânea, né, natural. O outro passo é a inseminação intrauterina, que é mais simples. Você apenas faz um preparo do sêmen e você introduz os espermatozoides no fundo do útero, não é? E com isso você propicia a gravidez. É um método que nós diríamos artificial, o menos, digamos, artificial dos métodos, né? Muito próximo do natural. E por último, nós temos a fertilização in vitro, que é um método que nós deixamos sempre como última instância. Com as várias modalidades que existem, Efraim, nós temos hoje um cardápio, né? São várias atitudes complementares que você utiliza, desde a injeção intracitoplasmática do espermatozoide até métodos em que você amplifica 400 vezes os espermatozoides para escolher o espermatozoide de melhor qualidade.
Você diria que a margem de sucesso hoje, dos métodos mais simples aos métodos mais sofisticados, varia de quanto em quanto? Nós temos que estratificar pela idade. Há serviços que publicam com taxas de 70%, 75%, mas são casos selecionados. Quando nós pegamos como referência a Sociedade Europeia de Reprodução Assistida e a Sociedade Americana, nós observamos que, em média, nós estamos aí com 38%, 40%, porque leva-se em conta todos os grupos etários, não é? Então, dessa forma, nós temos que também ver a individualidade. E se for por metodologia, da metodologia mais simples que colocar somente espermatozoides intrauterinamente ao FIV, qual é a margem de sucesso que você tem? Então, com a fertilização in vitro, nós obtemos as taxas que eu disse, né? Uma média de 40%. E com a inseminação artificial, nós não ultrapassamos 22% a 24%. E nesses procedimentos, qual é a incidência percentual de abortos nesse tipo de população? E se os abortos são consequência a fetos mal ou embriões mal concebidos, ou eventualmente alterações anatômicas na estrutura da mulher, ou algum problema na hora da fecundação? A etiologia do aborto ela é multifatorial. Nós temos hoje uma clássica de premissa de que cerca de 50% dos abortos, a despeito da propedêutica mais avançada que nós fazemos, são idiopáticos. Nós não sabemos a causa, né? Mas não há uma diferença substancial, Efraim, em relação ao abortamento com fertilização in vitro. Isso depende muito da idade da mulher e de outros fatores que possam haver. Vamos lembrar aqui a possibilidade de problemas ligados ao ecossistema. Os poluentes ambientais é um caso. Nós temos clara noção que há uma perturbação anatomofuncional do espermatozoide, do óvulo e do próprio embrião, por agentes oxidativos, né, que nós conhecemos muito bem, que podem danificar a estrutura, inclusive do DNA, prejudicando com isso o desenvolvimento embrionário e possibilitando a perda reprodutiva, né? Eu sei que teu forte hoje em dia é a reprodução assistida. A pergunta é, mas muitas dessas pacientes você acompanha até o final da gravidez, você acompanha até eventualmente o parto, ou não mais hoje? Não, eu acompanho até o primeiro trimestre, até o terceiro mês. Qual é a incidência de poder identificar até esse primeiro trimestre malformações congênitas uma vez que o feto começou a se formar? As malformações congênitas estão em torno de 3% a 5%, não mais do que isso, né? Mas nós temos outras causas de óbito também, que podem acontecer por fenômenos epigenéticos, por problemas de metilação, acetilação, etc., que impossibilitam o desenvolvimento fetal. E temos causas também que são causas, digamos assim, anatômicas, e também problemas imunológicos. Isso tudo forma uma cesta que faz com que você tenha que fazer uma boa propedêutica para identificar. Mas você consegue, mais ou menos clinicamente, identificar o grupo de casais que é de maior ou menor risco e acompanha com algum tipo de suplementação nesse primeiro trimestre? Os riscos maiores são os casais acima de 35 anos, particularmente 40 anos, né? Nós sabemos que cerca de 75% a 80% dos óvulos na mulher próxima de 40 anos, eles já são aneuploides, já têm problemas, né? Vai, obviamente, resultar em embriões mal formados. Esse é um ponto. Se também o casal vive em condições de ecossistema muito inóspito ou tem uma alimentação muito carente, por exemplo, né? Nós podemos também estar mais atentos. Mas eu acho que essa atenção básica é fundamental. Desde que nós começamos, e hoje na 8ª semana nós já podemos fazer um teste, que é um teste que se pode fazer no sangue. Nós detectamos algumas aneuploidias, né? É o NIPT, um teste não invasivo, em que você pode detectar 3 ou 4 aneuploidias, as mais importantes e as mais frequentes. Com isso você já faz uma limpeza. Em torno da 12ª semana você faz um outro exame que é a translucência nucal.
Isso associado à ausência, por exemplo, do osso nasal, se você tiver uma translucência nucal acima de 2,5, é fortemente sugestivo de ser, por exemplo, uma trissomia do 21, um mongolismo. E aí nós temos outras também que podem ocorrer. E em casos de pacientes em os quais são jovens, pacientes com menos de 30 anos de idade, e que estão desejando ter filhos, e que depois de um certo período de um relacionamento, esse fenômeno não acontece, que seriam as principais indicações para esses casais, que evidentemente cada vez são menos, mas não por isso deixam de existir? A primeira coisa que se faz é fazer um acolhimento, relaxar o casal, porque esses casais vêm com muita tensão, né? Eles estão com a autoestima muito abalada, então você tem que dar um acolhimento, dar esperança para eles e fazer uma propedêutica muito bem feita, tanto no homem como na mulher. Se chega, por exemplo, um indivíduo com uma zoospermia no meu consultório, eu tenho que estudar a ausência de espermatozoides. Eu tenho que estudar exaustivamente a mulher também. E o contrário é verdadeiro. Uma mulher que aparece com uma esterossalpingografia, com obstrução tubária bilateral, você tem que investigar o homem, não é? Porque é o casal que interessa. Sempre a infertilidade é conjugal, mesmo que um deles seja o mais predominante, né? Isto posto, você vai, através da análise propedêutica, você vai segmentar o casal hierarquicamente e expô-los aos métodos, né? Como eu disse, em primeiro lugar, o método natural, a não ser que a mulher já esteja numa idade avançada. Em segundo lugar, a inseminação intrauterina, que é o mais simples dos métodos artificiais. E, por último, a fertilização in vitro. O que você acha que nos depara no futuro dentro da área de medicina reprodutiva? Chegamos no seu pico máximo ou você vê de que existe muita mais coisa aqui para frente? Nós temos muito mais coisa, né? Nós sabemos que o avanço científico ele é muito grande. Nos laboratórios, as coisas que estão ocorrendo são inimagináveis. Por exemplo, você está conseguindo hoje fazer a clonagem, você está conseguindo fazer alguns métodos também que você cria uma pessoa já em laboratório, mas nós sabemos que também a ética, não é? A introdução desses métodos na sociedade é uma coisa bastante sensível, tá? Em razão disso, esses avanços tecnológicos, eles são, obviamente, sujeitos a críticas, sujeitos a, digamos assim, algumas ponderações muito importantes, né, da sociedade no sentido de introduzir esses métodos. Mas eu acho que a ciência, ela não tem limite, né? Nós vamos cada vez mais avançando. Daqui a pouco nós teremos a oportunidade de formar um espermatozoide com célula-tronco, de formar um óvulo, de fazer com uma impressora 4D um ovário, com foliculogênese, esteroidogênese, né? E o mesmo se diz em relação ao testículo. Doutor Dirceu, vamos fazer um intervalo rápido e voltaremos com algumas perguntas que são de interesse comum, mas são altamente controversas, como o fato da escolha de sexo na hora de definir uma eventual gravidez induzida e a possibilidade das células-madre totipotenciais hoje poder corrigir alterações ou malformações de feto dentro do útero. Nos aguardem que já estamos de volta. Bom, estamos voltando com a entrevista com o Dr. Dirceu Pereira Mendes. Ele é mestre e doutor em ginecobstetrícia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e é um dos craques hoje em medicina assistida e na reprodutiva. O Dr. Dirceu, a pergunta que ficou no ar, qual é a posição hoje da Sociedade Mundial de Ginecobstetrícia, qual é a posição legal da Constituição em relação à opção de poder escolher o sexo quando está fazendo uma reprodução assistida? Do ponto de vista legal, na maioria dos países, o que se admite é que essa escolha deve ser feita quando isso implica em algum risco para o casal ou para o recém-nascido, não é? Então, nesse ponto, a legislação é bastante assim, ortodoxa. O risco é predominantemente genético? Não, justamente você
fazer quando existe esse risco genético. Exatamente, perfeito. Porém, a escolha do sexo por problemas assim de descendência em algumas etnias é bastante controverso, né? Existem países em que é permitido, às vezes até em estados de um mesmo país em que pode se fazer, mas em geral não é permitido, né? Porque isso começa a caracterizar um pouquinho de eugenia, né? É uma coisa que não se admite atualmente. Qual é a situação hoje no Brasil? No Brasil não é permitido, embora a gente saiba que se faz, né? Mas não é permitido. E em relação às possibilidades de que tanto se fala em células madres, qual é a tua opinião em relação ao potencial das células madres antes, durante a fecundação e eventualmente no processo evolutivo do neném? Sim, eu acho que é uma possibilidade nós caminharmos nesse sentido, né? Desde a ovelha Dolly abriu-se esse campo de investigação, mas, como eu disse, os aspectos éticos acabaram frenando, mas eu acredito que isso provavelmente vai voltar, né? De tal ponto que nós vamos provavelmente criar espermatozoides, criar óvulo a partir de células pluripotentes, sejam elas embrionárias ou sejam elas não embrionárias. O mesmo se diz, por exemplo, de uma técnica que seria a substituição do citoplasma de um óvulo jovem, substituindo o citoplasma de um óvulo já envelhecido, né? Essa técnica foi usada nos idos de 1990 por um pesquisador, Jacques Owen, mas também esbarrou em problemas éticos, de tal sorte que foi abandonado. Mas está, de novo, sendo recriado o método, com mais cuidado, né, principalmente pelo problema do DNA mitocondrial, que pode formar uma terceira linhagem, né, de DNA. E com isso, eu acredito que possa também participar futuramente de uma cesta de opções que a gente pode escolher para a resolução dos casais inférteis. Você também tocou um assunto controverso no início, e que eu vou voltar a ele agora. A suplementação com substâncias como ômega 3, ômega 6, o próprio iodo que você sugeriu, tudo isso está pensando na maturidade do embrião como um todo, na saúde da mãe, ou particularmente está pensando no desenvolvimento cerebral do neném que vem pelo caminho? Eu estou pensando em tudo, né? Porque eu acho que já começa logo na espermatogênese e na ovogênese, né? Nós somos, Efraim, o que fomos no ventre materno, né? Geralmente, essa é uma premissa básica. Tudo que nós tivemos de informação genética, informação ambiental no ventre materno, nós seremos como adultos. Haja visto, por exemplo, problemas de obesidade, né? Está muito relacionado ao que a criança viveu no ventre materno. Em relação ao uso desses suplementos, eu caracterizaria de importância desde o gameta até o feto já plenamente desenvolvido, né? Porque em todas essas etapas, nós temos algo que se chama nutrição celular, que é muito importante no sentido de termos um desenvolvimento, uma fisiologia mais adequada para o gameta, para o embrião, para o bebê, né? Para o feto e para o... Você também mencionou no curso a produção de substâncias reativas. Nesse caso, você estava falando dos famosos radicais livres. A pergunta é, qual é a participação deles em todo este processo? Seja a favor ou em contra, porque todos nós sabemos que os radicais livres têm efeitos benéficos no organismo, isso quando são produzidos em demasia ou quando o sistema antioxidante não consegue controlá-lo, eles podem ter os efeitos deletérios. Perfeito, você falou bem, Efraim. Para nós, o que interessa é o estresse oxidativo, né? O estresse oxidativo, ele caracteriza ou um excesso de radicais livres ou uma insuficiência de antioxidantes, né? Ou os dois de uma vez, né? Mas quando você caracteriza o estresse oxidativo, é importante você equilibrar. E você vai equilibrar com uma alimentação adequada, onde você pode ter os antioxidantes naturais, aqueles antioxidantes que nós conhecemos que são endógenos, e administrar antioxidantes exógenos, no sentido de equilibrar digamos assim, essa balança, né, que é uma balança bastante sensível para mais ou para menos, né?
Então é importante que você estabeleça um equilíbrio no fisiológico. E Dirceu, uma das grandes perguntas controversas dos tempos atuais é que muitos dos jovens em particular, aqueles que ainda não estão planejando nem casar ou eventualmente ter filhos, estão terminando usando anabolizantes. O uso de anabolizantes virou uma coisa muito rotineira hoje em dia, tanto seja em forma de hormônio de crescimento ou em forma de andrógenos que são usados, como é o caso da testosterona e seus múltiplos derivados, etc. Nos teus 40 anos que você tem acompanhado, você tem visto pacientes ou casais em uso disso que tenha interferido na sua qualidade de vida ou na sua qualidade, sua capacidade de gerar um neném? Sim, sem dúvida alguma. Os indivíduos que usam anabolizantes, que fazem fisicultura, não é? Sejam eles os hormônios esteroides também, nós temos que lembrar que quando eles são administrados por longo tempo e por dosagens muito fortes, eles podem inibir todo o eixo, né? E, em consequência disso, você vê indivíduos assim, extremamente bem, digamos, uma conformação física perfeita, né? Uns verdadeiros Apolos, mas você vai examinar o testículo e eles são do tamanho de uma amêndoa. Por quê? Houve uma inibição completa, uma supressão completa do eixo. E com isso ele eliminou a possibilidade de uma indução, né, de espermatogênese ou de esteroidogênese espontânea no testículo. São irreversíveis, a maior parte? A maior parte é, infelizmente. Então é bom já advertir ao público que nos acompanha sobre os riscos de trocar muito músculo por pouco testículo. Mas, lamentavelmente, temos visto com uma frequência cada vez maior e uso em pacientes muito mais jovens, inclusive, que o habitual, e alguns chamando-los até como reposição hormonal, em época em que não tem necessidade nenhuma de fazer esse tipo de procedimento. E para encerrar a nossa entrevista, e a qual agradeço você ter gastado o teu tempo, vir compartilhado com o público que nos está acompanhando em seus hogares, essa informação tão preciosa que você nos acabou de dar, eu diria que você daria uma recomendação para aquela juventude que seria ainda teu paciente e a qual você gostaria que chegasse ao dia do casamento ou ao dia eventualmente de ter um filho. Quais são os melhores caminhos para ter uma saúde dentro de padrões da normalidade e para que possam gozar de um embaraço sem necessidade, eventualmente, da ajuda da medicina assistida? Bem, eu parto da premissa que o estilo de vida virtuoso é a melhor ferramenta que existe para você conservar a tua saúde, né? Em relação à fertilidade, é a mesma coisa. Os casais precisam ter uma alimentação adequada, praticar exercícios físicos, um bom gerenciamento do estresse, ter uma qualidade de sono reparadora, né? Isso é muito importante. E outra coisa, é muito importante fazer também contracepção, anticoncepção. Não ficar se expondo a doenças venéreas, a doenças que podem trazer obstruções de canais ejaculadores, obstrução das trompas, livrar-se de alguns agentes que nós conhecemos como clamídia, a neisseria, que hoje quase não temos, mas está voltando, está havendo um recrudescimento, e outros micro-organismos que são também muito importantes, né? Então, acho muito importante isso, levar uma vida mais regrada, com mais responsabilidade no sentido, e também casar mais cedo. Estão postergando demais a gravidez. Isso é bom para nós, que somos especialistas, mas para o casal não é muito interessante. Bom, tivemos a presença aqui conosco ao Dr. Dirceu Pereira Mendes, especialista, mestre e doutor em ginecobstetrícia, compartilhando seus conhecimentos na área de reprodução assistida. É um prazer estar junto com vocês. Nos vemos daqui a 7 dias no próximo programa. Muito obrigado, boa noite, Dr. Dirceu. Muito obrigado pela sua presença.